Nas outras videoaulas, nós estudamos o conceito de fração, logo em seguida de razão e o de porcentagem. Nessa videoaula de hoje, nós vamos reaproveitar a ideia de razão e entender o que significa proporção, que nada mais é que a igualdade entre duas razões. E essa ideia de proporção, ela explica pra gente de uma maneira bem formal por que aquele algoritmo da regra de 3 simples é daquele jeito. Mais precisamente, quando nós tratamos de duas grandezas diretamente proporcionais, nós podemos usar aquele algoritmo, e isso tudo por causa do conceito de proporção, que nada mais é que a igualdade entre duas razões. Vamos ao exercício? Já deixa aí seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa ideia. Vamos nessa! Temos aqui na tela um exercício que ele pode ser resolvido de várias maneiras diferentes. Ele pode ser resolvido usando o conceito de fração, ou então de razão, de porcentagem e até mesmo usando o conceito de proporcionalidade, mais precisamente de grandezas diretamente proporcionais. Quando isso ocorre, quando as grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é sempre constante. E isso acaba nos levando à tão famosa regra de 3 simples. Vamos resolver esse exercício de duas maneiras. Primeiro, usando a lógica. Aqui no enunciado, nós temos 40% dos clientes com menos que 30 anos. Então a gente pode escrever assim: 40% é formado por aqueles que têm idade menor que 30 anos. E ainda no exercício foi citado que 1.200 dos clientes têm 30 anos ou mais. Então eu sei que os clientes que têm 30 anos ou mais correspondem a 1.200. No entanto, eu posso pensar no seguinte: todos os clientes da clínica ou vão ter idade menor que 30 anos ou vão ter 30 anos ou mais. Então, eles estão distribuídos nesses dois conjuntos. Esses dois conjuntos formam 100% dos clientes da clínica. Se 40% já foi computado aqui com idade menor que 30 anos, então o restante que falta para completar 100%, ele tem 30 anos ou mais. Logo, aqui embaixo eu tenho 100 menos 40%, que vai resultar em 60%. Isso daí vem só do raciocínio lógico e do conceito de porcentagem. Agora a pergunta é: qual a quantidade de clientes com idade menor que 30 anos dessa clínica? Ou seja, esses 40% aqui citado no início, ele corresponde a quantos clientes? Ora, eu já sei aqui pela linha de baixo que 60% corresponde a 1.200. Então eu vou escrever aqui, 1.200 clientes correspondem a 60% deles. E eu quero saber 40%. Quantos clientes vão ser equivalentes a 40%? Isso já sugere para você aquele algoritmo da regra de 3 simples. Você vai logo pensando nele. Mas por que é daquele jeito? Existe outra maneira de resolver isso? Sim, existe. Essa daqui que eu vou mostrar para você agora é uma delas. Então, por exemplo, eu sei que 1.200 clientes correspondem a 60% deles. Logo, se eu dividir por 3 os 60%, eu vou ter 20%. E se eu dividir por 3 os 1.200, eu vou ter a quantidade de clientes equivalente a esses 20%. Logo, eu tenho 400 clientes. Esses 400 equivalem a 20%. Mas eu não quero 20%, eu quero 40%. Logo, eu multiplico por 2 esses 20%, vou obter 40%. Multiplico também os 400 por 2 para obter a quantidade equivalente aos 40%. Então vou ter 800 clientes. 800 clientes correspondem a 40% dos clientes. Pronto, resolvi usando o raciocínio lógico, o conceito de porcentagem. E aqui no cerne dessa resolução, você tem, quando você divide por 3 a porcentagem, a taxa percentual, e divide por 3 também a quantidade. Depois, quando você multiplica por 2 a taxa percentual e também multiplica por 2 a quantidade de clientes, você está usando algo da natureza dessas grandezas, desses números, que é o fato deles serem diretamente proporcionais. Então aqui eu estou usando a proporcionalidade direta, é isso mesmo.
quando duas grandezas têm essa natureza, nós estamos tratando de duas grandezas diretamente proporcionais. E duas grandezas diretamente proporcionais, elas têm sempre a razão entre elas constante. O que quer dizer isso? Vamos resolver agora esse exercício dessa outra maneira que eu falei. Então vamos pensar assim. Eu tenho ali já constatado que 1.200 clientes correspondem a 60%. E eu quero saber a quantidade referente aos 40%. Eu vou colocar aqui então X, porque eu não sei. Você vai falar, já manda aqui, multiplica, inclui, tudo e tal. Não. Vamos pela regra de 3 ainda não. Vamos pensar assim. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais, tanto a taxa percentual quanto esses valores que são as quantidades de clientes. Logo, se são diretamente proporcionais, é um princípio, é da natureza desse tipo de grandeza que a razão entre elas, ela é sempre constante. Mas o que é razão? Razão nada mais é do que a divisão das duas grandezas. Por exemplo, x sobre 40 é a razão entre a grandeza quantidade de clientes e essa outra grandeza que é a taxa percentual relativa àquela quantidade de clientes. E ela vai ser igual a razão na mesma ordem entre 1.200 e 60. Quando eu faço isso, eu estou falando assim, olha, essas duas razões são iguais, então essas grandezas são diretamente proporcionais. Ou você pode falar assim, essas duas grandezas são diretamente proporcionais, então quando eu faço essas razões, eu vou obter o mesmo valor. Ou seja, as duas razões são iguais. Isso daqui pode ser lido assim, x está para 40, assim como 1.200 está para 60. O x e o 60 são chamados extremos nessa proporção, e o 40 e o 1.200 são chamados meios. E aí você vai lembrar, nossa, isso daqui, então eu posso usar aquela propriedade, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios? Sim, pode, é o que vai gerar aquela tal de multiplicação em cruz que o pessoal fala por aí. Mas só que não existe esse termo tecnicamente na matemática formal, multiplicação em cruz. Isso daí é uma informalidade que vem justamente desse raciocínio. Daí você pensa, nossa, mas então quando eu multiplico em cruz ali também, para fazer a regra de 3 simples, eu estou usando isso? É exatamente essa ideia, você estará usando isso. Por exemplo, quando o pessoal fala por aí, olha, eu vou multiplicar 60 por x, e vai ser igual a 40 vezes 1.200, porque eu estou usando a regra de 3 simples, na verdade você está fazendo o mesmo raciocínio com esse tipo de estrutura, que é da natureza das grandezas diretamente proporcionais. 60 vezes x igual a 40 vezes 1.200. Só que esse negócio de multiplicar em cruz, ele é totalmente informal. Na verdade, aqui nesse caso, para tirar esse 40 daqui, eu vou ter que multiplicar os dois lados aqui da igualdade, os dois membros, por 40. Por quê? Porque quando eu faço isso, multiplico por 40, eu vou ter uma situação aqui que é assim, ó, 40 vezes x sobre 40 igual a 1.200 sobre 60 vezes 40. Quando eu faço isso, aqui eu posso dividir 40 por 40 e dá 1. 1 vezes x dá x, logo do lado esquerdo só terei x. E do outro lado, quando eu vou fazer o cálculo, eu posso simplificar aqui antes, esse zero. Então sobra 1.200 vezes 4 dividido por 6. Ou eu posso pegar 12 dividido por 6 dá 2. 2, com esses dois zeros aqui eu vou ter 200. 200 vezes 4, 800. 800 clientes. Assim como a gente tinha conseguido chegar ali naquela outra resolução usando o raciocínio lógico. Então, quando você vai usar a regra de 3 simples, você está usando o fato de duas grandezas serem diretamente proporcionais. E tudo que você tem lá naquelas resoluções de regra de 3 simples, multiplicar em cruz, aquelas coisas todas, vem tudo de uma linguagem informal da matemática, que está cobrindo justamente esse tipo de raciocínio. É isso aí, espero ter ajudado, deixa aí seu like, compartilhe essa ideia com seus amigos, você está convidado a participar dessa aventura fantástica pelo universo matemático.